ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelo Instagram e pelo Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e, a partir de agora, interaja com a gente no WhatsApp no 973350038 e também, claro, pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Está no ar a primeira edição do Gente que Fala desta semana, com os nossos assuntos aqui para serem analisados, debatidos, discutidos. E para essa nossa conversa, eu apresento os nossos convidados. Primeiramente, o deputado estadual Manuel Barbosa do Nascimento, Tenente Nascimento, do PSL. Seja bem-vindo, deputado Nascimento. Bom dia a todos aí, né? Já quase no início da tarde, já, né? Bom dia, Mauro, a todos os amigos. Acho que o Frederico deve entrar aí daqui a pouquinho. A Islanda, e a todos aqueles que nos acompanham. Do Gente que Fala, mais uma vez, trazendo em primeira mão as notícias importantes dessa semana, que promete muito aí, né, Mauro? Vamos debatê-los e vamos chegar aqui às nossas opiniões a respeito de cada um desses temas. Também com a gente a consultora de negócios Islanda Barros, sócia e diretora da Ética Soluções Imobiliárias. Islanda, seja bem-vindo ao Gente que Fala, tudo bem? Muito obrigada. Você me escuta? Escuta bem? Escuto, sim. Obrigada. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite para essa nossa conversa. Também conosco, Dr. Márcio Pérez de Rezende, advogado e especialista em recuperação de crédito para empresas. Dr. Márcio Pérez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Prazer estar com você, com os colegas, os amigos aqui, preparado aí para tentar trazer a melhor contribuição para esse assunto. Vamos lá. Complicado. E ainda compondo a nossa bancada, o deputado estadual Frederico Dávila, do PSL. O deputado Frederico é vice-presidente da AproSoja e ex-diretor da Sociedade Rural Brasileira. Já está conosco o deputado Frederico? Eu estou aqui, Mauro. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite para essa nossa conversa. Vamos lá ao nosso primeiro tema. Claro, o assunto não poderia deixar de ser, né, Covid-19. O Brasil registrou o maior número de novos casos e de mortes pela Covid-19 no mundo na última semana. Foram 6.821 mortes e 151 mil novos casos, números que superam até mesmo os dos Estados Unidos. Com isso, mesmo com o baixo número de testes, já são mais de 500 mil de casos confirmados e quase 30 mil mortes. Os números seguem crescendo e a expectativa é de que o mês de junho possa ser ainda pior, tanto para a saúde quanto para a economia. Deputado Frederico Dávila, eu começo com o senhor. A gente tem que considerar, a partir de hoje, uma mudança aqui no estado de São Paulo, em razão do plano de flexibilização da quarentena. Fato que isso não vale ainda para a capital, não vale para muitas regiões, a Grande São Paulo e nem o litoral, vale para o interior. Mas, considerando o que deve acontecer em termos de flexibilização, com esses números aí que eu acabei de destacar, qual que é a sua expectativa? Olha, Mauro, a expectativa é que a economia do estado de São Paulo, que responde por mais de 1/3 da riqueza do país, precisa ser rapidamente retomada. Nós vimos aí um rodízio totalmente absurdo promovido pelo prefeito da capital e com a anuência do governador do estado, que fizeram nada mais, nada menos do que aglomerar mais pessoas, principalmente no transporte público, naquela semana fatídica do rodízio absurdo, que eu chamo de um rodízio da contaminação, né, onde todas as pessoas que tinham o distanciamento forçado feito por conta das medidas de contenção foram aglomeradas nos transportes públicos, principalmente. Agora nós estamos vendo um aumento de casos na região da capital, na região metropolitana, porque muitas pessoas de municípios
que são lindeiros ao município de São Paulo, acabam trabalhando aqui, e existe esse fluxo de pessoas. Então, o que nós estamos vendo é um total desconhecimento das autoridades em relação a que medidas tomar, e quando tomam medidas que, como essa desse rodízio absurdo, que além de piorar a situação de saúde das pessoas, não resolveu em nada a questão da retomada econômica. Deputado Nascimento, por que as autoridades não têm chegado a um denominador comum em relação a isso tudo que está acontecendo? É verdade que ninguém tem experiência nisso tudo, ninguém está acostumado com o enfrentamento de pandemia, e medidas são tomadas, muitas vezes até empiricamente. Vamos nessa ou vamos naquela ideia para ver o que acontece, né? Por que os erros, os acertos, eles são contabilizados, mas os erros, eles são distribuídos para todo mundo, ou para aqueles apenas que tomaram, né, as decisões? Ô, Mauro, deixa eu lhe falar uma coisa. Acontece o seguinte, houve um erro inicial. Quando nós tivemos as informações de que iria chegar, houve um descrédito, né? Que iria chegar no Brasil, houve um descrédito. Vamos embora para o carnaval, vamos embora para a rua, vamos fazer oba-oba e tal coisa. Depois nós vemos isso. Quando o que estava acontecendo lá, é aquela história que estava acontecendo lá fora, olha, vai chegar. E nós tínhamos informação. Eu participei, inclusive, de reunião com o secretário de saúde e com órgãos governamentais, que falou, olha, vai chegar um número aí de 40 mil contaminados, tal, né? Quando se falou isso em uma reunião lá atrás, nessa época, inclusive, carnaval, eu falei, puxa vida, mas será que vai mesmo? Até, confesso a você, até eu falei assim, mas será que vai chegar aqui mesmo? E chegou. E não se tomou medidas enérgicas naquele momento. E aí, quando chegou, estávamos meio que desconectados. Nós não estávamos preparados nem organizados para enfrentar uma situação como essa que está, logicamente, se agravando. Quando isso acontece, nós vemos essas medidas aí impulsivas, né? Como foi feito aí pelo o deputado Frederico Dávila, no dia do decreto do rodízio, eu fui na prefeitura, eu estou em quarentena, porque nós somos o pessoal de alto risco, né? Não é de risco todo mundo é. Você fala, esse é o pessoal de risco. Não, todos nós, todo mundo é, mas como nós temos uma idade a mais, um pouco mais de experiência, não idade, então eu fui na prefeitura, fiz um documento pedindo para que se esperasse mais um pouco, pedindo a liberação dos profissionais, dos militares, dos profissionais de saúde, enfim, todos aqueles profissionais que estão trabalhando dia a dia. Como é que você hoje não posso ir para o quartel porque o meu carro está no rodízio? E vou ter que enfrentar uma condução, vou ter que enfrentar, já não chega a atribuição do dia a dia, eu tenho que ir para dentro do ônibus e aconteceu o que aconteceu, deu errado, e felizmente voltou atrás, mas aí o estrago já estava feito. Então, estão se tentando, sim, achar o norte, mas é tudo muito rápido e o vírus não espera. Então, o que eu vejo é que as autoridades que têm que parar com essa guerrinha de que lá em cima está fazendo, de que eu estou fazendo mais, de que eu estou fazendo menos. E sim, ações importantes como essa da flexibilização. Eu acho que o confinamento, eu acho que essa quarentena não está ajudando, não. Temos que fazer com responsabilidade para que venha ter efeitos positivos. Problemas com o áudio e com a imagem do deputado Tenente Nascimento. Pode concluir. Agora sim. Eu quero voltar com o deputado Frederico, antes de seguir aqui para os nossos demais entrevistados. Deputado Frederico, tem sido difícil até aqui o encontro desse ponto de equilíbrio entre preservar vidas e preservar a economia. Mas também é visto que em nenhum lugar do mundo isso foi obtido. O que a gente tem que fazer a partir de agora, considerando esse plano de flexibilização do governo do Estado de São Paulo, que, na verdade, é a retomada da economia e é o que os setores estão querendo para que realmente as coisas, a partir de agora, aconteçam.
que não só as empresas voltem a ter os seus faturamentos, que as pessoas parem de perder os seus empregos, ou seja, tudo isso que era esperado, a gente vai tentar conseguir a partir de agora. Mauro, veja bem, eu vou dar aqui 3 exemplos de países que são acostumados com a questão do inesperado, do ataque inesperado. Nós temos o Japão, que sempre está pronto para a questão de terremotos e a questão do ataque da Coreia do Norte. Nós temos a Coreia do Sul, que vive um armistício há mais de 60 anos, que está sempre preparada para a questão do ataque da Coreia do Norte. E nós temos Israel, que está cercado por todos os países, com exceção da Jordânia, todos os países são inimigos de Israel e que também constantemente está em estado de alerta com relação a um ataque inesperado. Todos esses países que eu citei, quando você vem com uma temática como essa, dessa pandemia, que é um inimigo invisível, né? Você não tem muita dificuldade nessas populações, devido à sua cultura e ao seu treinamento, em dizer para elas tomarem determinadas medidas de contenção, de cautela, ou, enfim, de nova maneira de agir, porque faz parte da cultura desses 3 povos iminente, o ataque é iminente, seja ele por conta de vizinhos, por conta política ou por qualquer outra questão. Então, nós vimos nesses 3 países que não houve nenhuma manchete internacional que nos trouxe assim: o Japão está parado, Israel parou totalmente, a Coreia do Sul está parada. Não aconteceu. E um país que não está sob constante ameaça e que não tomou essas medidas é a Suécia. Porque o que acontece? Primeiro, como eu acabei de falar aqui, é uma epidemia, uma pandemia desconhecida, jamais vista. Nós não temos como mensurar, nós não temos um radar, um raio-x, uma capacidade de varredura para dizer o quão infectado está cada região do mundo, cada país ou cada pedaço do país. Terceiro, nós temos condições climáticas diferentes no hemisfério sul e no hemisfério norte. No hemisfério sul agora entrando no outono e o hemisfério norte agora entrando na primavera. Então, o que nós temos que verificar? Cada um tem que fazer aquilo que é melhor para a sua situação, dentro do universo conhecido. Não existe receita de bolo mundial como queria fazer a OMS. A OMS, depois foi visto que o diretor da OMS foi secretário de saúde no seu país de origem, na Etiópia, e uma coisa básica um índice básico de qualquer país, que vamos dizer é o cartão de visita de qualquer país no âmbito da saúde, é a mortalidade infantil. O Brasil, que não é exemplo, tem 12 mortes para cada 1.000 nascidos. A Etiópia, da qual o diretor da OMS foi ministro da Saúde, é 48,3 por cada 1.000. Ou seja, não dá para nós levarmos em consideração alguém que foi colocado num determinado posto lá politicamente. Nós temos que aprender com os bons exemplos. Na minha opinião, quem são os bons exemplos? Israel, Coreia do Sul, Japão, Suécia, que tomaram medidas de restrição de acordo com aquela realidade que foi encontrada e conseguiram, assim, não ter um colapso econômico. E até a própria chanceler da Alemanha, Angela Merkel, reconheceu que tomou a atitude errada. Então, o que eu vejo aqui no estado de São Paulo, infelizmente, Mauro, nós somos governados por um completo psicopata. O governador João Dória é um psicopata que não está nem aí com a questão da saúde da população. Ele está querendo saber como que ele vai tirar proveito dessa situação para se alavancar politicamente. Infelizmente, nós tivemos essa pandemia nas mãos
de um completo psicopata, e o Tenente Nascimento está de prova de como ele atropela as questões na Assembleia Legislativa e também como ele age de maneira totalmente sem nenhum embasamento técnico. Ele cria uma retórica que ele está tendo embasamento técnico, mas não é a realidade. Islanda, você é do ramo imobiliário, em que medida a pandemia tem chegado aí ao seu setor e as expectativas a partir de hoje? As imobiliárias já podem começar a funcionar, claro que não na capital, aqui o confinamento, o isolamento social ainda dura por mais 15 dias, mas qual a expectativa? Nós fomos extremamente atingidos, assim como qualquer outro setor da economia foi atingido também. Acho que quando uma empresa fecha as portas aí de 30, 60 dias, ela tem que estar extremamente estruturada para permanecer no mercado. O mercado imobiliário, ele vinha com uma projeção de acessão fenomenal para 2020. Nós tínhamos aí uma demanda reprimida, mas chegamos em 2020 com pouco estoque, né, no mercado imobiliário, então nós tínhamos aí um prognóstico de crescimento gigantesco em virtude dessa baixa taxa de juros que nós temos. Foram afetados, sim, as imobiliárias foram afetadas, assim como as construtoras, e o mercado, principalmente de locação e shopping centers. Esse foi o nosso maior baque, foi o que nós mais sentimos aqui em todas as regiões. Nós temos uma atuação no estado de São Paulo, no estado do Ceará e no estado do Mato Grosso do Sul. O que eu costumo dizer é que esse sentimento em relação à pandemia, desses 3 estados onde nós temos atuação, nós temos percepções diferentes em relação a isso. O estado do Mato Grosso do Sul, ele começou aí uma quarentena, assim como o estado de São Paulo, muito cedo. Diferente do estado de São Paulo, nós temos aqui, por exemplo, uma taxa de contaminação muito baixa, talvez em virtude das questões mais rurais, né? As pessoas estão muito rurais, as fazendas elas estão aqui dentro da cidade. Temos 2 shopping centers na cidade, aliás, 3 shopping centers, então tem essa baixa concentração, os shoppings ainda estavam fechados até então. Então, para o setor imobiliário, essa análise que nós estamos fazendo é uma análise regional, na verdade, não dá para eu tratar da questão imobiliária como um todo. Sim. Doutor Márcio, passando aqui para o seu negócio, para a sua área, recuperação de crédito, de empresas, enfim, o momento está bastante complicado, não? Como é que é a sua avaliação? Boa tarde, Mauro, demais colegas participando. A situação é bem complicada mesmo, né? A gente tem um estudo, por exemplo, da Fiesp, que hoje 50% das empresas tiveram uma queda de 50% do faturamento. No segmento imobiliário, houve uma queda enorme também, que os credores têm que ter uma estratégia bem diferenciada. A saída é a negociação. Tentar evitar a judicialização dos contratos, porque a gente entende que o judiciário não vai dar conta de tantas ações, e a negociação extrajudicial eu vejo que é uma saída bem importante para essa situação. Muito bem. Passando aqui para o nosso próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Interaja com a gente, 973350038, o WhatsApp para suas mensagens, e também, claro, pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. A crise econômica tem tornado ainda mais urgente o debate sobre a alimentação das crianças e de toda a população. Nesse sentido, o deputado estadual Frederico Dávila, que está aqui com a gente nessa conversa, propôs recentemente 2 projetos à Assembleia Legislativa de São Paulo. Um deles torna obrigatório o fornecimento do arroz e feijão na alimentação escolar na rede pública durante todo o ano letivo. E o outro isenta de ICMS
todas as operações ligadas a produtos naturais de própolis, facilitando o acesso da população a essas substâncias. Deputado Frederico, em que pé estão essas duas proposituras na Assembleia Legislativa? O andamento nas comissões já passaram pela CCJ, que é a porta de entrada, né, da apreciação dos projetos na Assembleia. São projetos autorizativos? Não, são projetos de lei. O PL 38 foi dado entrada antes do início da pandemia, e esse do própolis e dos derivados de mel foi feito agora. O Tenente Nascimento é membro da CCJR, faz um trabalho muito bom ao lado da professora Janaína Pascoal e defende muito bem os projetos que eu costumo colocar lá. São projetos voltados para a agricultura e também para a questão das polícias. Esse projeto do arroz e feijão, Mauro, você deve saber muito bem que o Brasil hoje, infelizmente, ostenta aí altos níveis de obesidade infantil, ocasionado por alimentação inadequada, excesso de consumo de açúcares, sódio, gorduras artificiais, enfim. O arroz e o feijão são dois alimentos de baixíssima ou quase nenhuma possibilidade de manipulação, ou seja, você tem que servir eles daquele jeito que nós conhecemos, né? Então, no máximo que nós vemos no caso do arroz são aqueles biscoitinhos de arroz, na verdade são eles dessecados e comprimidos, mas no caso do feijão nós não temos nenhuma manipulação. E você colocando o arroz e o feijão na merenda escolar todos os dias, você evita que se coloque justamente o que nós temos visto recentemente. Massas em excesso, que tem excesso de sódio. Quando eu digo massas, Mauro, não é aquela massa gostosa que nós fazemos em casa, não. São massas extremamente processadas, alimentos processados em demasia e que não trazem valor nutritivo nenhum. E o arroz e o feijão, pelo contrário, eles trazem um valor nutritivo. O arroz, uma grande fonte de carboidrato, e o feijão, uma fonte de proteínas, vitaminas, sais minerais, enfim, o feijão é riquíssimo em várias vitaminas que são muito necessárias para o desenvolvimento neurológico das crianças e também no sistema imunológico. Então, nós colocamos o arroz e o feijão no projeto de lei número 38, que obriga que a Secretaria de Educação coloque à disposição das crianças que recebem a merenda escolar o arroz e feijão, justamente não só porque ele é bom, mas também porque você obrigando a colocar ele nos 5 dias da semana, você evita que ele seja substituído eventualmente por algo que não tenha valor nutritivo nenhum. O que nós vemos várias vezes ocorrendo com misturas. O próprio governador João Dória, enquanto prefeito, queria colocar aquela tal farinata. Eu não sei nem que diabo que era aquilo ali exatamente. Porém, a gente sabe que é algo processado, não é algo in natura. Nós temos que voltar para aquele esquema de alimentação da vovó, que a gente conhecia há muito tempo atrás. Arroz, feijão, ovo, carnes, folhas in natura, alface, pepino, tomate, que é isso que vai trazer saúde para a nossa população. É impressionante, eu aqui estou no interior aqui nesse período, é impressionante a quantidade de crianças entre 6 e 12 anos que a gente vê com obesidade. Muito triste isso, nós temos que combater isso da melhor forma possível, que é ensinando as crianças a se alimentar bem e fazer com que o poder público, quando fornece o alimento, fornecer o alimento de qualidade. O arroz e o feijão se prestam muito a essa função. Deputado Frederico, todos sabem, aqueles que acompanham o trabalho dos parlamentos, sabem como é difícil nas casas de leis os trabalhos dos parlamentares no sentido de emplacar determinadas matérias, determinadas propostas. Você tem que passar pelo crivo do plenário, tem que ser sancionado pelo governo,
o Executivo muitas vezes veta, isso volta para o Parlamento para apreciação do veto, às vezes o veto permanece, muitas vezes o veto permanece. Como é que têm sido as conversas para que as suas proposituras cheguem no ponto onde o senhor pretende? Olha, Mauro, nesse projeto especificamente, eu acho que nós vamos obter sucesso. O que aconteceu foi que logo depois que eu protocolei, um mês e pouquinho, já veio a pandemia. Então, como bem sabe o Tenente Nascimento, todas as comissões ficaram voltadas às questões de combate ao coronavírus. Então, nós não temos nenhum trabalho das comissões voltados aos temas que lá estavam. Mas, logo que eu protocolei esse projeto, que eu fiz um discurso na tribuna da Assembleia, por incrível que pareça, por mais divergentes e totalmente antagônicas que sejam as opiniões minhas e do deputado Carlos Gianazzi, que é do PSOL, ele também manifestou apoio ao projeto 38, uma vez que ele é professor da rede pública, ele apoiou o projeto. Então, eu acho que nesse projeto nós não vamos ter tantos problemas como tivemos com outros. Tenente Nascimento, que está aqui acompanhando, sabe muito bem. Nós tivemos a promessa absurda, que nós sabíamos que não seria cumprida da maneira que foi dita na campanha do governador João Dória, queria aumentar os valores de salários das polícias civil e militar só abaixo do Distrito Federal. E, logicamente, nós sabíamos que isso não tinha como fazer com o caixa, porque você tem um número muito grande, como é o caso do Tenente Nascimento, de policiais que estão na reserva, e você teria que aumentá-los também, na mesma proporção. Então, o que eu propus no projeto 688 de 2019, sabendo disso, para não atrapalhar, já que não tem aumento, vamos tirar custos dos policiais, como o custo do transporte público intermunicipal, municipal, metrô, CPTM, etc. Para você ter uma ideia, teve gente na CCJ, que eu não vou citar aqui o nome, deputados na CCJ, teoricamente, que são apoiadores da polícia, que pediram a palavra para votar contra o desconto. Não é que é desconto, na verdade eu estou copiando, Mauro, uma legislação americana, onde o policial ele não paga passagem nem no ônibus, nem no metrô, nem no intermunicipal, nem nos trens. Eu repeti um projeto americano aqui no Brasil, e teve gente que não é de esquerda, eu vou até dizer aqui, que é de um partido aí que é tido muito em alta cota por uma parte da sociedade, que foi contra esse desconto, que na verdade não é desconto, você está oferecendo um serviço público para um agente público desempenhar o seu trabalho. Então, esse caso do PL38 do arroz e feijão, acho que nós vamos ter êxito. Seguindo aqui com mais um tema nessa edição do programa Gente que Fala, e em meio à pandemia do novo coronavírus, o deputado estadual Tenente Nascimento criou 2 projetos de lei que envolvem o uso de tablets. O primeiro deles prevê viabilizar os aparelhos e o acesso à internet gratuita a todos os alunos da rede estadual que comprovem a real necessidade. E o outro prevê o uso do equipamento em hospitais da rede pública para tornar possíveis as conferências, as videoconferências e as visitas virtuais a pacientes internados com o novo coronavírus. Deputado Nascimento, em que pé estão essas 2 matérias na Assembleia Legislativa de São Paulo? Eu queria só concluir a questão do Dávila. Aliás, tivemos uma aula aí na agricultura, enfim. Realmente, chegando na CCJ, nós vamos tentar dar uma dinamizada para que isso venha em caráter de emergência, de urgência, em regime de urgência, e venha a ser aprovado também. E o Dávila também faz um excelente trabalho de apoio, que ele também está lá na suplência da CCJ. E eu acho que esse projeto que ele colocou tem tudo para ser aprovado, sim. E rapidamente vamos fazer isso em regime de urgência, e para que venha atender a necessidade premente, que é urgente mesmo. Quanto a esses outros 2 projetos, na verdade, não são um projeto, são emendas. Nós estamos trabalhando na Assembleia Legislativa
com o projeto 350, que é o Covid ou o projetão, como nós falamos. O que acontece? Dentro do que está sendo proposto nesse projeto o 350, que é uma ação de todas as bancadas, de todos os deputados, inclusive tem projetos importantes, né, emendas importantes do próprio Frederico aí, para que nós venhamos atender com urgência. E o que eu tenho notado e tenho visto, nós vimos que, vamos falar da escola primeiro, 50% dos alunos que estão hoje no homeschooling, que é um outro projeto meu que nós temos lá, que é o ensino domiciliar, ser reconhecido, 50% não estão tendo acesso ao retorno dessas aulas. As pessoas na periferia, as pessoas de baixa renda, as pessoas de menor poder aquisitivo, eles têm o celular, sim, mas eles colocam lá 5, 10 reais para falar, às vezes, com um parente ou falar com as outras pessoas. Então, eles não conseguem ter acesso ao retorno a essas aulas que a Secretaria de Estado da Educação está fazendo. Então, por esse motivo que nós pedimos, dentro dessa emenda que foi apresentada, para que venhamos a ter a internet e seja gratuito, para que eles tenham acesso através do celular, através do tablet, para que retorne e continuem acompanhando, porque, pelo visto, essa pandemia vai durar mais um pouco mais, conforme já foi dito no início aqui desse trabalho, né? Pelo visto, vai durar um pouco mais. Então, aí fica inócuo essa questão do ensino domiciliar, do que estou passando lá, só que uma família que tem 2 ou 3 filhos não consegue, né, dar o retorno que os professores estão passando aí via o ensino que nós podemos dizer, se ensino virtual, o ensino domiciliar. E o outro é uma situação, a situação aqui, que é para que nas hospitais de campanha, para que nas UTIs, para que nesses locais onde estão internadas as pessoas possam dar uma informação real aos familiares. Não está acontecendo. Eu tive, por exemplo, uma pessoa bem próxima de nós, que é o irmão do Josué, que trabalha conosco na Assembleia, que é o meu assessor direto. A sogra do irmão dele, do Major Joel, veio a falecer essa semana. Ficaram 15 dias, assim como ele e milhares, 15 dias sem ter informação real. Eles diziam, não, está melhor, está melhor. Então, o que acontece? Tendo esse dispositivo dentro lá do atendimento médico, porque as unidades de saúde, ou seja, particulares, os convênios particulares já estão fazendo isso. Então, você vai lá, põe o celular, o tablet, e a pessoa fala diretamente com o familiar, para que você tenha o conhecimento do que está acontecendo. Então, esse caso, para a gente ser sucinto, que eu estou citando, sabe como descobriram que ela queria o desejo de ser cremada? Ela escreveu no bilhetinho e colocou na bolsa. Aí, quando foram lá buscar, né, os pertences, aí viram na bolsa, olha, se eu vier, realmente, se eu não votar, se eu vier a falecer, eu gostaria de ser cremado. Então, essa informação não está tendo. E outra coisa, quando você fala nós estamos falando aqui, estou falando aqui com o Mauro, aí, através desse vídeo, através desse programa, quando você fala, você está vendo lá, do outro lado, e algumas reportagens se seguem a respeito, você está aumentando também, psicologicamente, você está falando com o seu familiar, mesmo que ele esteja no estado crítico, ele, estou vendo aqui o meu pai, estou vendo aqui minha mãe, meu irmão, enfim. Então, essas emendas estão nesse projeto e eu tenho certeza que irá passar, sim, e nós vamos fazer chegar, pelo menos na rede estadual, para que tenha essa informação. Tem estados que eles contrataram médicos e psicólogos para que dê essa informação às pessoas que estão do outro lado esperando, o desespero de você não poder fazer o funeral da pessoa. Você vai lá ver só o caixão e ficar de longe e não sabe, será que é, será que não é? Então, essas duas atuações, e eu conto com o apoio, e o Dávila também tem sido atuante, aí o apoio, está falando com os outros deputados, sim. E todos os deputados realmente trabalhando para que venha a ser aprovado esses dois
essas duas emendas no projeto 350. Muito bem. Tenente Nascimento, eu queria ouvir uma opinião sua, fora aqui dessa nossa conversa aqui das suas propostas, até por conta do momento em que a gente vive, de pandemia, e aquele assunto que nós falamos no início do programa, do desentendimento das autoridades, que ninguém gostaria realmente que acontecesse, e a gente vem observando a polarização nesse tema, o que realmente torna tudo mais difícil nesse momento. O que a gente observa nos parlamentos, o fenômeno que é decorrente da correlação de forças, às vezes uma matéria chega do Executivo e ela é boa. Isso acontece na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, no Congresso Nacional, chega do Executivo e ela é boa. A oposição vota contrariamente, às vezes por mera oposição. E muitas vezes a matéria chega do Executivo e ela é ruim. E a base do governo vota constrangida, porque é da base do governo. Então, mas isso é uma decorrência da correlação de forças, onde cada um tem que defender o seu lado. Muitas vezes a política partidária. Então, eu gostaria de saber do senhor como é que a gente resolve esse tipo de fenômeno, que é o que a população espera, que os deputados, que os senadores, que os vereadores, qualquer parlamentar vote com as suas consciências. Mauro, é importante, bem pertinente a sua pergunta, porque quando nós iniciamos essa quarentena e começamos as sessões virtuais, as comissões permanentes foram paradas, só iríamos tratar especificamente sobre Covid, sobre coronavírus. E hoje, a partir de hoje, esta semana, nós vamos começar o debate de novo. As comissões permanentes voltarão a funcionar, porque as comissões é um lugar importante, você conhece muito bem, para o debate. Então, nós estamos começando novamente, todas as comissões permanentes voltam a funcionar, e agora nós estamos mudando o conceito de receber, tanto do Executivo como dos parlamentares, os projetos, porque nós estamos vivendo um tempo diferente, nós estamos vivendo uma guerra. Então, está havendo já, por parte dos parlamentares, melhor entendimento nas discussões. Então, as comissões temáticas, as comissões permanentes, vão dar agora um norte para que possamos melhor realmente discutir e levar a plenário, e no plenário já levar mais ou menos ela é importante e direcionada para que venhamos aprovar os projetos tanto do Executivo quanto dos parlamentares. Muito bem. Quanto dos deputados. Sim. O governo do Estado de São Paulo autorizou o retorno das atividades imobiliárias a partir de hoje. Em algumas regiões, aqui na capital, isso ainda não acontece, e a retomada pode reaquecer as atividades de compra e venda que foram suspensas pela quarentena e ajudar a resolver o dilema do aluguel, questão para a qual a pandemia trouxe inúmeros inquilinos pedindo descontos, enquanto os proprietários também, muitas vezes, dependem desse rendimento. A renegociação tem sido a bola da vez, mas o consenso para ela acontecer nem sempre é viável. Está difícil o consenso entre locadores e locatários nesse momento, Islanda? Muitas solicitações, obviamente, solicitações de desconto, solicitações de postergada esse pagamento. O que eu mais tenho vivenciado aqui em relação à empresa muitas solicitações e poucas concessões. Concessões de desconto, não, mas concessões de prazo para reprogramar esses pagamentos, sim. A mesma coisa tem acontecido em relação às construtoras, em relação aos bancos, né? Nós não temos aí um abono dessas parcelas, nós temos renegociações de prazo. Então, em relação aos proprietários, né, a maioria precisa desses recebimentos, conta com esses recebimentos. Se eles conseguem postergar daí o pagamento de outras situações, e é o que tem acontecido também em relação a esses imóveis, eles têm concedido prazo para renegociação e recebimentos, mas não concessão de abono de parcelas. Tem uma pergunta aqui da Irene, que mora em Vila Matilde, zona leste aqui da capital. Ela te pergunta, Islanda, como é que fica a questão dos contratos de aluguel que vencem no meio da quarentena? A renovação é obrigatória ou há alguma regra específica para isso? Talvez não tenha essa regra porque os contratos tradicionais não prevêem, né, algo relacionado à calamidade pública, pelo menos os contratos de aluguel.
e eles acontecem já de forma automática, né? A não ser que uma das partes se manifeste, né? Como é que está essa questão dentro da pandemia? A renovação dos contratos é que, na verdade, a parte judicial, a justiça não chegou a um consenso ainda a respeito de nenhum desses temas. Obviamente que pandemia nós não vivenciamos, ao menos nessa geração, para ter aí uma formação de opinião na justiça do que vai ser desses contratos. A gente tem algumas determinações, é que as partes conversem, né? Se extinguir o prazo de locação, esse contrato se renovaria automaticamente. Muitos desses contratos têm sido repensados, né? Nas solicitações que nós temos aqui em relação aos distratos, né, há muita concessão de não cobrança de multas. Nós temos vivenciado isso, as pessoas têm se entendido, na verdade, está no final do contrato ou tem mais um ano aí para frente. Nós temos recebido solicitação de pessoas que querem deixar apartamentos ou casas maiores para enxugarem o orçamento em virtude da perda do emprego ou da diminuição do salário, das propostas que as empresas fizeram em relação à diminuição dos salários para empreendimentos menores. Em relação a contrato, a gente tem estudado caso a caso, né? Depende muito do proprietário, do inquilino e de como esse contrato também é segurado. Nós temos aí empresas também apoiantes disso, nós temos aí as empresas de seguro-fiança, as empresas que forneceram títulos de capitalização, elas também têm essa questão da flexibilização em relação aos distratos, né, em relação à cobrança das multas. Então, há uma relação aí em que todos os envolvidos precisam se conversar. Não existe ainda uma determinação judicial em relação ao que se possa fazer em relação aos contratos de locação, principalmente em relação aos comerciais. E olha, gente, os pedidos de falência e recuperação judicial aumentaram em abril e devem disparar nos próximos meses. Diante da perspectiva de um forte tombo da economia, especialistas preveem uma avalanche de pedidos e um retorno ao patamar recorde da crise econômica de 2016. E pior, as pequenas empresas serão as mais atingidas. Segundo o Sebrae, de 17 milhões de pequenos negócios no país, 7 milhões procuraram crédito no período. Mais da metade delas, entretanto, não conseguiu dinheiro e 28% ainda estão aguardando a liberação do banco. O que é que tem chegado no seu escritório, doutor Márcio Pérez, em relação à recuperação judicial das pequenas empresas? Doutor Márcio? Seu microfone está fechado, doutor Márcio. Agora sim, vamos lá. Agora sim. Então, eu queria primeiro parabenizar o deputado Tenente Nascimento com relação ao projeto dos tablets. Eu vejo assim, uma situação que veio para ficar, e mesmo depois da pandemia, esse projeto eu acho que é fundamental para os alunos da rede pública, um acesso online, né, com as escolas, bem mais acessível financeiramente do que um notebook ou um laptop. Eu quero parabenizar o deputado e para esse assunto ficar, não só agora na época da pandemia, mas para depois. Eu acho que tem algumas coisas na pandemia que a gente aprende e acabam ficando, né? Parabéns, deputado. Com relação à sua pergunta, Mauro, eu vejo assim, a situação bem complicada nesse momento, né? Eu vejo, por exemplo, a recuperação judicial de empresa, que é um procedimento ordinário da Concordata, da antiga Concordata. O que a gente verifica é que é uma avalanche de ações que devem ocorrer por aí, em razão dessa pandemia, né? As recuperações judiciais tem que ser analisadas caso a caso. Existe uma pesquisa feita o ano passado que apenas 5%, 5% das empresas que pediram recuperação judicial acabam saindo delas. Eu acho que, então, em razão disso, tem que ter uma análise bem criteriosa sobre a viabilidade de
de tomar essa providência. Eu entendo que a negociação, e aí é a minha área, a negociação representando o credor, acaba tendo um resultado talvez melhor que o pedido de recuperação judicial. Os credores todos, sejam bancos, sejam empresas, eles não têm interesse nenhum em ver uma empresa quebrar, um cliente quebrar. Eles têm interesse em viabilizar que esse acordo seja feito e trazer esses clientes de volta para a vida. E aí cabe ao escritório que atua nessa área atuar com muita sensibilidade, com muita serenidade, escutando o devedor e, junto com ele, construir uma proposta ou estruturar uma proposta e trazer para o credor. Eu acho que essa é a palavra do momento. Eu queria entender, doutor Márcio, qual é o aprendizado para vocês, advogados, nesta área, a cada crise que se sucede e a partir da experiência que vocês ganham em cada uma dessas crises. O que a gente está vivendo hoje é pior? Qual a equivalência em relação, por exemplo, ao que aconteceu em 2008? Na crise de 2008, foi uma crise originada na bolha imobiliária dos Estados Unidos, a quebra do Lehman Brothers, enfim, aquilo foi avassalador para o sistema financeiro. A crise de 2016 aqui, que foi decorrente de uma crise política, por conta do impeachment da ex-presidente Dilma. E agora, uma crise que é sanitária. Então, são 3 momentos diferentes, 3 crises diferentes. Eu vejo, por exemplo, na crise de 2016, que se fala que foi uma crise de crédito fiscal, o escritório, na época, teve um aumento de por volta de 30% do número de contratos que foram enviados para o escritório para negociar. Esses 30% correspondem a milhares de contratos. Mas, na época, o Brasil tinha crédito, tinha crédito. Agora, nesse momento, é uma crise de saúde. Tá? É uma situação bem diferente. Né? Eu vejo que algumas vão ter que ser analisados, discutidos a situação das empresas por segmentos. Tem segmentos que foram mais atingidos que os outros. Por exemplo, o imobiliário, que a doutora comentou agora, foi um setor bem afetado por essa crise. Os bancos estão analisando caso a caso. Esse setor tem características próprias, como escritura, registro, redação, etc. Vestuário foi um segmento bem atingido, turismo, restaurantes, indústria, setor aéreo, enfim, assim, nesse momento, o bom escritório que representa os escritores, eles têm que analisar cada segmento, qual o atingimento que eles foram atingidos por essa crise e negociar em cima de cada um. Deputado Frederico Dávila, a Patrícia está no Morumbi, mais uma pergunta aqui da nossa audiência. Ela pergunta como é que, no meio dessa crise, o agronegócio conseguiu conquistar novos mercados e bater recordes de exportação. Excelente pergunta, Mauro. Graças a Deus, o Brasil se tornou o grande celeiro do mundo, com capacidade de atendimento, não só da alimentação do povo brasileiro, mas também de outras nações. Hoje o Brasil é fundamental na alimentação de todo o mundo, não só da China, lógico que ela é a principal parceira nossa na área do agronegócio, mas também em países como Irã, como Vietnã, como Indonésia, Egito, enfim, tantos países que demandam dos nossos produtos, uma vez que nós temos a bênção divina, né, de ter 2 safras por ano. Diferentemente dos outros países que estão no hemisfério norte, que estão numa latitude maior, eles não conseguem ter 2 safras por ano por conta da condição climática de inverno. O Brasil
como tem a maioria da porção do seu país, do seu território, desculpe, numa região tropical, nós conseguimos fazer 2 safras por ano. Até no Rio Grande do Sul, que é o extremo sul do nosso país, no inverno nós temos o inverno comparado com o inverno americano, o inverno europeu, o inverno mais ameno, nós conseguimos fazer a safra de trigo, que faz Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e Goiás, Distrito Federal. Então, nós podemos atender toda a cadeia alimentar brasileira e nós somos fundamentais para determinados países poderem se alimentar. Então, queria parabenizar aqui pela pergunta e também dizer do empenho da nossa querida ministra Tereza Cristina, que abriu mais um mercado agora, totalizando 61 mercados novos abertos e também consolidando o Brasil. Eu acho que logo, logo, o Brasil se consolidará como o maior produtor de lácteos do mundo. Ainda nós não somos, mas em breve nós seremos. Outra pergunta aqui da nossa audiência para o deputado Tenente Nascimento é a Arlete, que está em Osasco. Ela pergunta, deputado, o Grupo 300 do Brasil pode ser considerado uma milícia armada, como afirma o Ministério Público do Distrito Federal? Deputado Tenente Nascimento. Fechado seu microfone, deputado. Agora sim. Positivo. Não vejo assim, Mauro. Eu vejo que é uma pessoa que ela está realmente uma ativista e fazendo as manifestações. Logicamente, ela busca chamar atenção de uma maneira, né, diferente, mas não tem nada a ver com 300, nada a ver, né? O governo federal está focado realmente em fazer um trabalho importante. Eu quero só fazer uma observação ao Márcio, quando o Márcio fez aí, acrescentando que o governo federal criou o Pronamp para o fortalecimento de pequenos negócios, até 15 bilhões em linha de crédito especial para as pequenas empresas. E 2,8 bilhões já foram aprovados em linha de crédito emergencial no BNDES até agora, para essas empresas para socorro. Então, o Márcio, aí eu fiquei muito importante essas informações que ele nos passou. Realmente, a quebradeira vai acontecer, mas nós temos que focar e ver ações importantes, como foi feito essas ações do governo federal, para beneficiar e para ajudar esses micros e pequenos empresários que estão quebrando, que está acontecendo, porque nós vamos ter um problema muito sério a partir da pandemia. Os problemas virão pós-pandemia. Essa é a preocupação do governo federal. Quanto a essa questão desses movimentos, são movimentos isolados, não creio que terá grandes proporções, não haverá, porque nós estamos trabalhando pelo lado certo e não para esse embate que não leva a lugar nenhum. Outra pergunta aqui da nossa audiência, essa vem do Facebook, o agradecimento a todos que estão acompanhando a gente pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal e pelas redes sociais, enviando aqui os questionamentos aqui para os nossos entrevistados. O Paulo Brasil Correia de Mello pergunta para você, Márcio, sua expectativa sobre eventuais remédios jurídicos que poderiam ser adotados, tendo em vista a possibilidade de várias empresas estarem sujeitas à falência e, no melhor dos casos, recuperação judicial. Queria mandar um abraço para o Dr. Paulo Brasil, meu amigo. Eu vou ficar um pouco em cima das recuperações judiciais, que a perspectiva é um aumento absurdo. Para vocês terem uma ideia, em 2016, na crise de 2016, onde o PIB foi mais ou menos 3% negativo, nós tivemos o pico das recuperações judiciais. Agora se visualiza um PIB negativo de 5, 6, chega até 10. Imagina a quantidade de recuperações judiciais que devem ser ajuizadas, né? Eu peço para terem o máximo cuidado com esse assunto. Eu tenho reservas com relação à recuperação judicial. Existe uma pesquisa que foi feita ano passado que apenas 3 ou 5% das empresas que pediram recuperação judicial efetivamente saem delas.
Eu acho, para mim, que a negociação com cada credor, com cada devedor, deve ter um resultado melhor que a recuperação judicial. Eu acho que essa é a resposta que eu posso dizer para o Paulo Brasil. Então, nesse sentido, câmaras de conciliação é que poderiam ajudar nesse momento. É um questionamento também do Paulo Brasil, que é economista, né? Ele diz aqui que é economista. Exatamente. Ou câmaras de mediação, ou a negociação com os escritórios de cada credor, mas a saída é a negociação extrajudicial. Eu não vejo como a judicialização dos contratos, o judiciário não vai dar conta. Não vai dar conta, e a saída é a negociação extrajudicial. Pessoal, programa Mauro, Gente que Fala... Mauro, pode falar, deputado. Me permite só um complemento aí. O que o Márcio está dizendo não é só nas empresas imobiliárias, em todos os setores. A extrajudicial tem que haver entendimento entre as partes, na escola, no aluguel, nas pequenas empresas. Tem que haver entendimento de ambas as partes, porque é extrajudicial. Judicializar não vai resolver e só vai complicar. Então, Márcio, é exatamente isso. Extrajudicial é o caminho para que nós pudéssemos, para que nós venhamos a poder sair dessa crise com o mínimo possível e de sabedoria. Perfeito, deputado, concordo. Olha, eu quero pedir agora a finalização de cada um de vocês, 12h57, falta pouco tempo aqui para o nosso encerramento. Aproveitar que o senhor está com a palavra, deputado Tenente Nascimento, qual a sua mensagem em relação aos nossos temas debatidos, a sua despedida? É exatamente isso, que haja entendimento, que haja diálogo, que haja conversa. Nós só vamos sair se tiver o diálogo e o entendimento entre as partes, o professor, o aluno, o pai, a escola, a imobiliária, o inquilino, o proprietário, enfim, as empresas também, que haja o diálogo entre as partes para que nós venhamos juntos sair e vencer essa crise mais uma vez. O nosso país é bom, o nosso país é maravilhoso, o nosso povo é maravilhoso, então estamos todos juntos, focados para que venhamos vencer mais uma vez essa crise. Muito obrigado. Mas foi um prazer conhecer, e deputado Dávila, a Islanda, enfim. Mauro, mais uma vez, muito obrigado aos ouvintes aí da Gente que Fala. Sua palavra final, Islanda, bem objetivamente. Só esse retorno agora, a abertura, esse prognóstico de abertura das empresas já fez o setor imobiliário ficar animado, já subiu aí 6% o volume de ações, a gente tem uma expectativa, porque esse setor representa muito para o PIB nacional, a nossa expectativa é que nesse segundo semestre a gente tenha aí uma retomada a médio e longo prazo. Então nós estamos confiantes, é um mercado que é muito importante para essa recuperação do país, e a gente está muito animado, a gente está esperando, sim, o retorno o mais breve possível, com a ajuda dos bancos, aí, com a ajuda desse entendimento entre as partes. Muito obrigada, tá, Mauro? Satisfação em participar. Muito obrigado. Rapidinho, doutor Márcio. Pois não. Nós estamos tendo aí nessa situação dois problemas. Um econômico, que é a queda do faturamento e muitas vezes zerado o faturamento das empresas. E o outro é financeiro, que são as dívidas e obrigações dela que permanecem, independente da queda do faturamento. O que ocorre? O que vai ocorrer? O desaparecimento de muitas empresas, em razão de falência, e nós não podemos deixar que isso ocorra, porque nós vamos precisar delas quando o mercado reaquecer, e um aumento desproporcional da judicialização dos contratos. O judiciário não vai dar conta. E aí, nesse momento, eu vejo que a negociação extrajudicial, em todos os segmentos, é a saída para essa situação. Ok, muito obrigado. Bem rapidinho, deputado Frederico Dávila, para a gente encerrar. Queria agradecer você, Mauro, a Rádio Trianon, a Islanda, o doutor Márcio, meu colega Tenente Nascimento, sempre ombreando esforços lá na Assembleia, e queria aqui fazer uma manifestação rápida e um reconhecimento, um agradecimento
não porque o Tenente Nascimento está aí, mas queria parabenizar a Polícia Militar do Estado de São Paulo pela sua atuação no dia de ontem, na Avenida Paulista e imediações. Minha mais respeitosa continência a esta instituição que só orgulha São Paulo, exemplo para todo o Brasil e para outros países do mundo que vêm aqui conhecer o trabalho da Polícia Militar, que trabalha de mãos atadas e, mesmo assim, consegue fazer um belíssimo serviço para a população paulista. E queria aqui cumprimentar, em especial, o Coronel Gaspar Gasparian, comandante do Choque, que ontem colocou suas tropas para preservar o patrimônio público e privado. E queria aqui finalizar nesse nosso encontro, dessa nossa entrevista tão profícua aí, com tantos especialistas, dizendo que o nosso país precisa voltar a trabalhar. E nas manifestações que nós vimos ontem em Brasília, principalmente, as pessoas que vestem o verde e amarelo são os verdadeiros patriotas, os verdadeiros brasileiros que querem voltar para as suas atividades. Aqueles que vestem roupas fúnebres e que saem fazendo quebra-quebra, esses aí são exatamente aqueles que querem o caos e a depredação. E, consequentemente, a maioria do povo brasileiro, como nós cansamos de ver aí através das manifestações singulares nas redes sociais, quer voltar à sua atividade, como disse bem o Dr. Márcio agora. Infelizmente, algumas empresas, ou até pequenas empresas, vão quebrar, vão à falência, e se não tiver algum instrumento de crédito para que elas se recuperem, nós não vamos ter a chance, eles não poderão dar a chance. Às vezes eles empregam 3, 4, 5 funcionários que dependem exclusivamente daquela atividade. E quantos desse modelo nós não temos no Brasil afora? Então, meu repúdio total contra esses facínoras, esses anarquistas, esses comunistas, enfim, que estão depredando e querendo implantar o caos no nosso país. Parabenizar a Polícia Militar e a Rádio Trianon por promover um debate de tão alto nível como esse, ouvindo pessoas dos mais diferentes segmentos de atuação na sociedade, justamente dando um panorama preciso para o ouvinte. Parabéns aí a Trianon e obrigado, Mauro. Muito obrigado pela presença de todos, e é justamente isso, deputado Frederico Dávila, é esse panorama que a gente se propõe a fazer aqui todos os dias para ajudar na formação de opinião do nosso público, considerando todos os pontos de vista apresentados aqui diariamente. Muito obrigado ao deputado estadual Frederico Dávila, ao deputado estadual Tenente Nascimento, à consultora de negócios Islanda Barros e o advogado doutor Márcio Pérez de Rezende. Nosso tempo já está estourado, não consigo fazer aqui a nossa ficha técnica, apenas agradecer a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado, tchau, até amanhã.